Vamos, irmãos, então à palavra do Senhor. Eu encerrei da última palavra, eu falei sobre uma idolatria voltada para homens, que eu chamei de temor dos homens, que é conhecido aí. E hoje eu vou dizer quando essa idolatria, ela é voltada para si mesmo, mas no caso você quer usar Deus a seu favor. Eu chamei isso aqui de uma pessoa autólatra, que é um sinônimo direto aí de autoidolatria, tá bom? E é eu quis dizer assim, mais como uma adoração de si mesmo. É semelhante também à questão da egolatria, que enfatiza aí a adoração do próprio ego da pessoa, ou também podendo ser muito aí frequentemente, ultimamente, sendo usado aí na psicologia, como alguns já conhecem, com aquela palavra do narcisismo. É a mesma coisa. Então pode descrever essa pessoa excessivamente preocupada aí consigo mesmo e com todas as suas necessidades. Se você observar esse tipo de pessoa, os seus joelhos são dobrados só sobre os seus problemas. Os joelhos dessa pessoa não conhecem a dor do outro, o choro do outro, o lamento do outro, a preocupação do outro, a lágrima do outro, o sorriso do outro. Ele só se curva sobre os seus próprios problemas. A sua oração é só sobre os seus próprios problemas. Uma das causas disso é a falta de comunhão. Porque aqui dentro, você não consegue, descobrir qual o problema do seu irmão olhando apenas para a nuca da frente. É ou não é? O máximo que você pode dizer, o irmão cortou torto o cabelo hoje. O pezinho está muito alto, está muito baixo, aquele cabelo não está legal. Mas isso não é assim. Então você precisa de rosto a rosto, que é a célula, é a comunhão, para trazer esse exercício para a sua alma, de dobrar os seus joelhos, muito mais pelos outros do que por si mesmo. Então essa é a proposição dessa pregação, para que a gente comece a acertar essas questões da nossa vida aí. Em Tito 1,16, diz assim que muitos naquela época de Paulo já afirmavam que conheciam Deus. Eu sou crente, conheciam Deus. Mas só que os seus atos, as atitudes, a forma como eles agiam, negavam isso. Eram considerados aí por Paulo como detestáveis, desobedientes e completamente desqualificados para aquilo que Paulo chama de bom. Então, para que possamos aí identificar, em nós, ou perceber no outro, não sei, aqueles que se tornam, como Paulo falou aqui, detestáveis, desobedientes, desqualificados, ou para reconhecer algum traço em nós, porque por acaso, sem que percebamos, a gente pode estar se tornando assim, precisamos aí meio que confrontar essa dura realidade. Como que nós nos apegamos aí às nossas próprias exigências, e isso revela, assim, de cara, uma profunda idolatria. E são justamente essas expectativas aí, meio que desmedidas, irmãos, e centradas em nós, que frequentemente se mostram como uma das principais razões daquilo que vocês conhecem hoje como depressão. Apresentarei aqui 3 formas de exigências autólatras direcionadas a Deus, que é uma autolatria por meio do que o pessoal chama hoje de eu tenho uma vida espiritualizada. Já ouviram falar isso? Tem autolatria por meio de preconceitos e tem autolatria aí por meio dos seus interesses. Eu vou explorar melhor isso mais à frente. Então, antes, eu quero que vocês percebam que esse tipo de autolatria, ele não dirige apenas as pessoas. Em um segundo momento, vamos observar que essa mesma postura em relação às pessoas, ela se manifesta na oração da pessoa com Deus, no vertical. Então, a autolatria direcionada às pessoas, eu vou só dar uma palhinha para vocês verem como que ela sai ali, a pessoa, não, isso só acontece com as pessoas ao meu redor. Não, ela vai cruzar a fronteira, ela vai subir em direção ao Senhor. Então, relacionado às pessoas aí, a exigência e a falta de consideração dos outros,
Nas pregações anteriores eu falei exatamente sobre isso, essa autolatria nos relacionamentos laterais aí. E fui exaustivo quando ela é direcionada às pessoas, que eu chamei de temor dos homens. Então eu não vou expor muitos versículos, porque isso eu já preguei muito anteriormente. Então, só recapitulando algumas manifestações de uma pessoa que é autólatra e que exige aquela devoção dos outros em relação a si mesmo. Tem a questão do egocentrismo, que a pessoa coloca a si mesmo no centro de tudo, tudo tem que acontecer em volta dela, a necessidade dela, o desejo dos outros ali pouco importa. Tem o individualismo também, que a pessoa prioriza os seus interesses acima de tudo, sem considerar qualquer impacto que vai gerar no outro. O importante é o que eu quero, não interessa o que vai acontecer com os outros. Tem a questão do autoritarismo, que exige obediência, exige submissão, mas sem espaço para diálogo, sem espaço para negociação, sem espaço para misericórdia alguma, sem graça, sem nada, sem perdão. Tem também a questão aí do mandão ou da mandona, né? Alguém que gosta de dar ordem, controlar os outros. Tem o dono da verdade, a pessoa considera sempre tudo, que faz o que é certo e não aceita opinião contrária, ou que suspeitem que ela errou, mas como assim eu errei em alguma coisa? Tem a pessoa que se acha superior, que acredita ser sempre o melhor, e está o tempo todo aí usando justificativas para suas exigências, sem misericórdia. E tem aquela pessoa mimada, e a mimada tem aquela mania de grandeza, alguém com comportamento infantilizado, com expectativas muitas das vezes irreais aí no tratamento que deve receber, e muito comum, segundo alguns psiquiatras e psicólogos aí, eu vi num livro chamado do Stetton Semnol, ele diz isso é comum nas mentes criminosas. E Theodore Rimple também fala isso naquele livro Podres de Mimados. Muito comum isso. Isso vai gerando problema, isso não traz felicidade alguma. Então tem alguns comportamentos que você vai identificar quando essas pessoas praticam isso. Elas exigem sempre um tratamento diferenciado, ser reconhecido, espera ser tratada de uma forma privilegiada, especial, uma boa hospitalidade, não tolera ser contrariado nem um pouco, reage quando as suas vontades não são atendidas do jeito que ela espera, manipula para conseguir o que quer, quando não consegue dá um contornozinho, fala, vai por ali, vai por aqui, usa de estratégia para manipular os outros, as ações, as coisas. Tem aquela necessidade também de aprovação constante, busca o tempo todo um incessante reconhecimento externo. Você viu o que eu fiz? E as pessoas disseram, como eu sou bom, como eu ajudo, como eu, está sempre buscando um aplauso. São alguns tipos aí. Então, depois que eu fiz esses apontamentos aí, é só para vocês saberem que esse negócio não acaba nos relacionamentos laterais. Não fica só nos seus relacionamentos com as pessoas do seu círculo ali. Esses mesmos comportamentos, essas mesmas afeições, quando não tratados aqui biblicamente, eles se voltam, certo? De encontro com Deus. E aí agora eu vou falar como é que isso acontece. E aí é justamente essa autoidolatria, essa autolatria direcionada para Deus. A questão é que essas atitudes não ficam apenas na esfera do relacionamento horizontal. Elas se manifestam verticalmente no seu relacionamento com Deus. Talvez você não perceba. Então, quando negamos os caminhos de Deus e tentamos aí muitas das vezes impor ao Senhor os nossos caminhos para alcançar aí os nossos objetivos pessoais, estamos tentando fazer de Deus um garçom. Sabe quando você levanta a mão assim? Falei assim, quando você levanta a mão naquele ambiente, você espera o quê? Eu serei atendido. Então, você usa Deus como se fosse um garçom das suas demandas pessoais. Salmo 106, de 14 a 15, diz assim que o povo estava querendo o que queria e meio que levantou a mão. Peraí, Senhor. E aí diz o texto que, dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. E Ele, Deus, lhes deu o que pediram.
mas enviou sobre eles uma doença? Ah, Deus me respondeu, que maravilha, depende. Assim, em Salmos 106, 14 e 15, certo? Como fizeram os hebreus no deserto e disseram, olha Deus, queremos e não abrimos mão disso. Ó Deus que respondeu, ó Pai, me responde porque é isso que eu quero. Eu estou brigando com o Senhor, é tudo que eu quero, como eu quero, Senhor. O Senhor está vendo a minha vontade aí? Muitas das vezes somos assim, como esses hebreus, pela gula do que queremos. É que normalmente a gente associa gula só com fome, né? Mas quando você vê ali aqueles pecados capitais que foram elaborados sistematicamente, gula é qualquer desejo ávido por qualquer coisa. Qualquer desejo desmedido. Foi isso que os pais da igreja quiseram estruturar para entendermos. Então, a questão aqui é que Deus, tá bom, vocês estão pedindo tanto? Sim, eu vou responder. Sim, e Deus deu-lhes o que queriam. E de carona veio uma doença terrível. Veio uma desgraça. Talvez você orou tanto que recebeu o que Deus não queria lhe dar. Mas o Senhor deu como disciplina, deu como um aprendizado, deu como uma provação na sua vida. Então eu vou apresentar aqui 3 características de como a autolatria tenta colocar Deus aos seus serviços, Deus aos seus desejos, Deus às suas cobiças, Deus às suas paixões, ou como diz os salmistas, Deus a serviço da sua gula. Primeiro é a autolatria por meio de uma vida espiritualizada. Você pergunta para a pessoa, você é crente? Não, eu tenho uma vida espiritualizada. Eu estou ligado nas coisas espirituais. A pessoa está sempre buscando ser essa questão espiritualizada, mas não por um temor ou por uma gratidão a Deus, mas para dele obter algum tipo de favor, para dele receber e ser atendido, ou até para justificar a si mesmo. Em Lucas 18, de 11 a 12, lá na primeira parte, o fariseu estava em pé e orava lá no seu íntimo, ninguém estava ouvindo, mas no íntimo ele estava pensando assim, Deus, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Estou cumprindo o protocolo. Olha, o checklist meu está completo. Então, esse homem espiritualizado aqui é a moda de hoje. Como sou uma pessoa espiritualizada? Talvez você não fale, mas às vezes está lá no seu íntimo, como fariseu. Você não verbaliza, mas está lá. Poxa, jejuei. Hoje o diabo pode vir fervendo que ele vai cair. E eu acho que você já caiu primeiro que o diabo. A vida espiritual, irmãos, é diferente de uma vida espiritualizada, tá? Para piorar, atualmente as pessoas compreendem que quando choram muito, quando têm muitas suas emoções afloradas ali, elas estão sendo espirituais. Em Mateus 6, 7, Jesus disse assim, olha, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jejum, irmãos, muita oração, são coisas assim, virtuosas e que desejamos que todos vocês pratiquem. Não sou contra, sou a favor e como espero que muitos de vocês pratiquem o jejum não 1 vez por semana, mas até 2. Contudo, certo? Ao que os nossos olhos aqui pode aparentar uma vida piedosa, uma vida santificada, uma pessoa que realmente leva Deus a sério, como no caso aqui desse fariseu, essas atitudes aqui podem ser fruto de um orgulho e não de uma piedade, porque um autólatra aqui ele está tentando meio que controlar Deus por meio das suas ações e tentando, sei lá, como buscar de Deus, o Senhor vai me ouvir um pouco melhor se eu fizer isto. Isso é salvação por obras, não é pela graça. E como a igreja não entende isso hoje? Essas atitudes são frutos de orgulho. Esse julgamento aqui é algo íntimo. Eu não posso olhar para você
avaliar você, e se eu souber que você faz jejum 2 vezes por semana e dizer, esse cara é orgulhoso, isso é você que tem que sondar no seu coração. Isso é você que tem que sondar o seu interior aí. E se você identifica isso no seu coração, eu não estou falando para parar, é só para mudar a disposição interior do seu coração. Continue, mas mude. Eu quero que você entenda algo muito importante, irmãos. A sua castidade, o seu zelo, a sua submissão à vontade a Deus, pregar o Evangelho, o seu desejo nobre de, ajudar necessitados, por mais importantes que sejam, não garantem o favor divino. Se você pensa que isso eleva a sua posição e te dá um pouco mais de direito a ter as suas orações respondidas, saiba que, embora essas ações aqui que eu citei não sejam erradas em si, sejam até mesmo virtuosas, desejáveis e que eu quero que vocês pratiquem, se não for assim, com humildade, considerando realmente a misericórdia, que o Senhor olha para você com graça, a sua motivação não é de fé, num evangelho de graça, mas é de orgulho, e não de gratidão, e não de sujeição. O Senhor vai me ouvir porque eu tenho feito isso. E essa semana eu não dei o dízimo, o Senhor não vai me ouvir. Não entendeu nada. Ou como adolescente, muito comum na juventude, né? Fala, essa semana eu vou me santificar porque eu vou subir no palco para cantar lá na frente. Não entendeu nada. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso, tá, irmãos? Quando eu era jovem lá. Não entendeu. Isso aqui não muda nada. O Senhor contempla o seu coração todos os dias. E se a sua motivação para subir aqui e se santificar, falar assim, eu preciso lá porque eu vou cantar lá na frente. Quem te santificou não foi o Senhor, foi o palco que te santificou. A sua motivação não foi porque o Senhor está olhando para mim todos os dias. Você se santificou pelo palco. Loucura, né, irmãos? Então, os seus movimentos, eles devem ser de uma resposta de gratidão a um Deus salvador, a um Deus misericordioso. E às vezes, irmão, vem servir aqui comigo. Não, eu não me santifiquei o suficiente, por isso eu não posso servir ainda. Não entendeu nada. Efésios 2, de 8 a 10 diz, pela graça, vocês são salvos. Não, ou seja, por meio da fé. Isto não vem de vocês, não produz nada, vocês não conseguiram se salvar. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Então, as suas obras são frutos da sua salvação. Foi salvo, Senhor, obrigado. E aí você produz por gratidão. Agir esperando em troca da parte do Senhor é uma autolatria, é um auto-engano, e faz você pensar, agora o Senhor não me castigará, agora o Senhor não poderá me castigar. Romanos 9, de 15 a 16, diz assim, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo, nem do esforço, nem do que, irmão? Do esforço humano. Mas de quem? Da misericórdia de? Poxa, irmãos, eu gostaria de falar que a gente não escuta isso. Mas é pregado que força para Deus te dar. Como assim? A vontade que prevalecerá sempre será o do oleiro. O vaso não dita nada, não manda nada, não controla nada. O orgulho leva a pessoa a acreditar em uma mentira, de que tanto os outros
quanto Deus, devem tratá-la com a mais alta estima. E ai se não acontecer daquele jeito. A falsa sensação de que é uma pessoa justa, de que é uma pessoa correta, tão santa, tão decente, tão completa, ou ainda, olha, como lá no íntimo, Senhor, eu sou tão melhor que os outros. Conforme Lucas 18:11, o fariseu em pé orava lá: não sou como os outros. Eu sou muito melhor, eu sou melhor que as igrejas aqui em volta, eu sou melhor que vocês, eu sou melhor que o pessoal que está lá em cima, eu sou melhor do que o pessoal que está lá embaixo. E aí se compara com os homens. Isto é usar Deus para construir uma imagem, garantir um respeito alheio. Isso é usar Deus para gerar uma admiração dos homens. Isso pode até mesmo estar à frente dos outros e junto a Deus. Eu vou falar isso porque aí os irmãos vão me puxar mais para pertinho. Eu vou agir assim porque aí eu vou ficar mais pertinho de Deus. E você vê aí a mãe de Tiago e João pedindo isso para Jesus. Em Mateus 20, de 21, 25 e 28, o que você quer? Ele perguntou e ela respondeu: permite que no teu reino esses meus 2 filhinhos aqui, sentem à sua direita e o outro à tua esquerda. É o pedido de uma mãe quer o melhor para o filho, é ou não é? Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgates de muitos. É uma inversão. E hoje, você é importante. Quer ser importante? Não se ache importante. Vá servir. Vá limpar o chão aqui junto com os irmãos. Saul usou aí de forma idólatra a sua religiosidade na tentativa de controlar Deus. Em 1 Samuel 13, de 8 a 10, ele esperou ali 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, para voltar. Porém, Samuel não chegou. E aí ele falou: vai dar errado. Preciso fazer alguma coisa aqui para melhorar a questão. E ele já ordenou: traga-me o holocausto, as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Fez lá toda a religiosidade, cumpriu o rito, beleza. Mas a chave é o coração em temor ao Senhor, não a religiosidade, não os ritos, não os costumes. Agora vamos entrar num segundo ponto. Aquela autolatria aí por meio de preconceitos. Você tenta manipular a vontade de Deus por meio de preconceitos. Atenda-me, Deus, olha como é que eu estou vivendo. Olha conforme o rito estou fazendo. Marcos 2,16 diz assim: quando os mestres da lei, que eram fariseus, os viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Pode ser qualquer um. Aí você internaliza um conceito cultural e quando se depara com os absolutos de Deus, pode chegar a dizer: olha, eu não concordo com isso que a Bíblia está dizendo, o que o Senhor falou, do jeito que Jesus está agindo. Você pega o seu conhecimento empírico, aquilo que você aprendeu na raça, na pele, aquilo que você viu na sua vivência aí cotidiana, nos seus costumes, no seu achismo, e quer reger Deus conforme isto. Foi difícil até para Pedro, que ainda balançava em Gálatas depois de salvo, Gálatas 2, de 11 a 13, vocês vão ver isso aí. Ele julgava lá que os seus costumes judaicos tradicionais podiam inferir e poder intervir e fazer Deus ouvir, como se Deus se movesse com um pouco mais de intensidade quando os ritos eram cumpridos.
Em Gálatas 2, de 11 a 13, diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, e Paulo falando, enfrentei-o face a face por sua atitude tolerável. É isso que está escrito aí? Condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé deixou-se levar. Irmãos, o diabo sabe como os homens adoram rituais, adoram costumes e adoram tradições. É incrível. Se eu colocasse mais regras aqui, sabe? Me vestisse de uma forma especial todos os domingos, colocasse uma mesa aqui, colocasse um cálice de ouro, essa igreja ia encher. O pessoal adora um rito. E o diabo sabe disso. Então Deus é o que diz ser, e não o seu empirismo, não a sua experiência, não a sua subjetividade, não o seu pragmatismo, não o seu conhecimento informal. Deus é o que diz ser. E como diz em Êxodo 3,14, o que ele disse? Eu sou o que sou. Então vá lá ver o que ele é. Um pouco de história aí para os irmãos. História recente. De 300 a 400 depois de Cristo aconteceu isso. Teve dois homens, um chamava Pelágio, o outro chamava Agostinho. Eles viveram ali no século 300 a 400. Pelágio foi um monge muito conhecido porque, pelo que o pessoal conhece hoje, de pelagianismo. Uma doutrina que enfatizava o livre-arbítrio, mas de tal forma que não havia necessidade de graça de Deus para a salvação. O caboclo dava conta de se auto-salvar. Então, Pelágio, que era da Bretanha, negava que o homem era mau, totalmente mau. Ele negava isso. E ele falou que aquela coisa lá, não vem, essa maldade assim, não é em todas as nossas escolhas desse jeito. A gente tem um pouquinho de bonzinho. E ele negava que essa maldade nossa poderia nos levar ao inferno. Não, que isso. Ele acreditava que o homem tinha uma capacidade própria, tinha uma força inata, tinha uma chaminha interior ali, sabe? Para ir para o céu por conta própria. Sem precisar muito da ajuda da graça de Deus. Então, veio Agostinho, um teólogo lá do norte da África, e o norte da África, irmão, produziu teólogos fantásticos. E muita da nossa teologia vem de lá, do norte da África. E foi um crítico ferrenho desse cara, do pelagianismo. E ele defendia a necessidade da graça divina para a salvação. E aí, Agostinho fez isso e massacrou Pelágio. E por mais de 1000 anos depois, todos os protestantes ali, certo? Sempre pensavam como Agostinho. Até o próprio Jacó Armínio, que o pessoal conhece Jacó Armínio, não estou falando de arminianismo. O próprio Jacó Armínio, ele acreditava nisso, falou, olha, é pela graça que a gente é salvo. Ele não negou isso. Então conta-se certa vez num debate que Pelágio questionou Agostinho, falando, Agostinho, filho, deixa Deus ser amor. Aí Agostinho virou para Pelágio e falou assim, Pelágio, deixa Deus ser Deus. Hoje só se prega Deus sendo amor. Diferente de Pelágio? Não. Não, irmãos. Então a questão que eu quero dizer é que os autólatras não gostam muito da forma de Deus. Eles querem a sua forma. E sendo assim, não querem Deus deixar ser Deus. Querem um Deus conforme os seus instintos, querem um Deus conforme as suas vontades, querem um Deus conforme as suas paixões, querem Deus conforme as suas boas intenções. Então deixem Deus ser Deus.
E o terceiro ponto é a autolatria por meio de interesses e boas intenções. Essa autolatria manipulativa do homem para com Deus é movida aí de seus interesses. Se você tem boas intenções, tudo bem, vai dar certo. Será? Será que é assim mesmo? Se a sua intenção for boa, sempre vai dar certo? A gente já falou várias vezes de Marta, anteriormente já falei sobre isso, e ela tentou aí de manipulação com Jesus a respeito dessa questão. Então, só para relembrar alguns, em Lucas 10, 40, Marta estava extremamente ocupada com seus serviços e se aproximou de Jesus e exige de Jesus uma resposta. Lucas 10, 40, Marta diz que estava muito ocupada, com muito serviço. Como é que ela estava se sentindo lá? Então aproximou-se dele, do Senhor, e disse para Jesus assim: o Senhor não se importa que a minha irmã tenha me deixado sozinho com o serviço? Diz a ela que me ajude. Então, o que acontece aqui, irmãos, não sendo completamente clara, acusa ali petulantemente que Jesus não estava se importando com ela, não estava ligando para ela, estava acusando ali o próprio Jesus de ser insensível com a situação dela, o próprio Cristo de não olhar para a necessidade dela, o próprio Cristo de não ver o óbvio, entre aspas, né, digo assim. Será que ninguém está vendo que sou eu que trabalho nessa casa, que eu estou atarefado? E com aquela seguinte expressão, tudo isso foi dito: Senhor, não te importas? Então, poderia simplesmente pedir uma ajuda, agindo com uma injustiça, né? Pedindo ali, achando que estava sendo injustiçada, porque o sentimento dela era: eu me senti injustiçada. Então ela estava meio que apelando para o sentimentalismo, e talvez desejando provocar uma compaixão e culpa até no próprio Cristo. Jesus, cumpra os meus desejos pessoais. Senhor, não aguento mais. Jesus, eu determino. Diz a ela que me ajude. Pediu por favor? Não. É o determino. Foi a primeira a inventar isso aí. Diz a ela que me ajude. Meus irmãos, Deus é um Deus trino. E esse Deus trino, quem é o Deus trino? Deus Pai, Deus Filho e Deus? Ok. Nós não mandamos neles. Nós não determinamos nenhum deles. Nós não ordenamos a nenhum deles. Nem a Jesus, nem ao Espírito Santo, nem a Deus. Você ora e pede: Senhor, venha, mas você está pedindo. A autolatria aqui direciona Deus, certo? Numa tentativa de cumprir os seus desejos. Eu digo tentativa porque não vai acontecer. Afinal, Deus não responde a manipulações, mas ainda muitos agem dessa forma. E se a resposta for silenciosa da parte de Deus, ou se for uma negação, eu digo que é melhor para você, porque do contrário, talvez Deus lhe responda, como a gente viu em Salmo 106, 15 ali, em Salmo 78, de 30 a 31, será uma resposta com juízo ao seu desejo, com juízo à sua petulância, algo certamente, como diz o texto, terrível. E aí, 106, 15 diz, Salmos, e ele lhes deu o que pediram, mas enviou sobre eles uma doença terrível. Deus deu, mas foi terrível. Ou no Salmo 78, 30, 31, contudo, antes de saciarem o seu apetite, sobre o mesmo assunto, quando ainda não tinham comido a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes entre eles, matando os jovens de Israel. Vemos em Lucas 10, de 41 a 42, o Senhor respondeu: Marta, 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 você está preocupada aí, inquieta com muitas coisas, contudo apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Com isto, Jesus está dizendo assim, um sonoro não, Marta. Não.
Filipenses 3, de 17 a 19 diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar e só pensam nas coisas terrenas. O estômago é como se criassem Deus ali, a ideia de Paulo, conforme os seus apetites, conforme os seus desejos, conforme as suas gulas. E como diz o texto, só pensam em si. Naturalmente, aí, por não vermos claramente as questões espirituais, somos fortemente atraídos aí pelos nossos olhares, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, a fim de escapar aí da dura realidade desse mundo que vai pressionando a nossa vida. Só que Paulo deixa um escape, uma fuga, uma constância no foco para que você não caia nisso. Ele diz em Colossenses 3:2: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Foco, irmãos. Pensem nas coisas do foco. Você serve ao Senhor Jesus Cristo, deve pôr a centralidade dos seus pensamentos nas coisas do alto. Seremos tentados o tempo todo. Olhar, comparar, desejar, o estômago, a gula, eu quero, estou triste porque eu não quero, estou triste porque não consegui o que eu quero, mas foco, pense nas coisas do seus interesses particulares, aí, suas boas intenções, a parte de Deus não importam. Tiago 4:3 diz: pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus. Está aí, por que eu não é respondido? Meu estômago está querendo aquilo, Senhor, sacia-me. E vai glorificar a Deus? Não, então não vai receber. E se receber? Receberá com juízo. Concluindo, irmãos, essa autolatria espiritualizada é espiritualizada, mas não é espiritual. Busca por uma espiritualidade falsa, busca por uma espiritualidade orgulhosa, onde a pessoa vai realizando os seus atos religiosos ali, como você pensar, não sei, mas para obter favores de Deus, para se sentir superior, para se justificar diante do Senhor. É a tentativa meio de manipular ou impressionar Deus com as suas ações. É a ideia de responder com gratidão, a graça do Senhor não ocorre. Essa postura egocêntrica que ignora a salvação que vem pela fé e não por mérito. A autolatria preconceituosa é aquela da adoração do próprio eu, que tenta impor a Deus os nossos preconceitos, tentando aí por meio de manipular Deus por meio das nossas experiências, em vez de aceitar a vontade revelada de Deus pela sua palavra. É a crença arrogante de que o homem, por sua própria capacidade, por seus próprios ritos, pode alcançar algum favor divino, salvação, e dispensa a soberania, dispensa a graça e dispensa a misericórdia do Senhor. Essa postura aqui prioriza o conhecimento humano sobre a verdade divina, gerando uma divisão ali, uma visão distorcida e que muitas das vezes leva as pessoas até a depressão. A autolatria aqui em busca dos interesses e não do Senhor, ela manifesta quando a pessoa manipula Deus através de suas próprias boas intenções. É a tentativa de usar a religiosidade ao serviço, como Marta fez, para controlar a resposta divina, para satisfazer os desejos pessoais, em vez de se submeter à vontade do Senhor. Essencialmente é uma forma de você idolatrar os seus próprios desejos, mas não adorar a Deus. Você só adora as suas vontades. É um perigo, irmãos. Algumas implicações. Jesus reprova essa insensatez.
de quem usa o excesso da religiosidade, dos ritos, dos costumes, dos seus interesses, para tentar convencer ou implorar a Ele. Mas é muito importante que você entenda o seguinte: eu não estou diminuindo o fervor da oração. Eu não estou diminuindo a necessidade do jejum. Pelo contrário, quando essas coisas acontecem com um temor sincero a Deus, não é o que Jesus chama de mera repetição, é temor a Ele. Entenda bem, a graça de Deus não é conquistada por um dilúvio de palavras vazias aí. A graça de Deus não acontece por meio de repetições culturais. A graça de Deus não ocorre por conta de boas intenções. A graça de Deus é a expressão de um Deus que simplesmente ama. Um coração devoto lança os seus desejos ali, meio que como flechas certeiras que vão alcançando o céu. Seguro, sabe, na hora de lançar essa flecha, seguro do amor divino, seguro do favor divino, mesmo que a resposta de Deus seja sim, mesmo que a resposta de Deus seja não, mesmo que a resposta de Deus seja talvez, olha, espere. Talvez a sua flecha não seja nem longa, seja curta, e tão curta quanto aquela oração de Neemias, né? Em Neemias 2, de 4 a 6, ele num instante, aí vem o rei, o que você gostaria de pedir? Neemias não tem tempo, falou, peraí rei, eu vou orar, depois respondo. Não, então orei, e aquela oração do segundo, rápida, ao Deus do céu, e respondi ao rei, Senhor, ai me ajuda, rei, é o seguinte, e abriu a boca. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou, quanto tempo levará a viagem? E o rei consentiu, olha, marca o prazo, vai lá, e ele concordou que fosse. É o que dá. Essa verdade, aliás, condena aquela superstição de quem acredita que longas e repetitivos ritos, murmurações e tantas outras coisas vão garantir um favor especial de Deus. Não vão. É triste ver que não só no catolicismo, mas até mesmo hoje, em muitos crentes caem nesse engano de pensar que a eficácia de Deus em atender os seus desejos reside muito na sua ritualidade, sua tagarelice, sei lá o que for. Ou, como a gente viu aqui, pensa que a sua vida espiritualizada vai dar certo, que os seus preconceitos vão ajudar a manipular Deus e que seus interesses e boas intenções inclinam o coração do Senhor para você. Irmãos, Deus te ama e ponto. E é nisso que você tem que pensar e descansar. Por que você ainda não entregou a sua vida a Jesus? Por que você não considerou isso? Você não pode sair daqui sem pensar nisso. Talvez porque você é um adorador de si mesmo. Eu só quero fazer o que quero porque quero. Um autólatra radical. Talvez você se recusa a humilhar, a confessar ali a sua esmagadora indignidade como pecador, de pisar no céu e habitar na presença de um Deus puramente santo, perfeito e infinito. Você não admite isso. Ou talvez é por isso que no seu ato de suprema rebeldia você se recusa a render e reconhecer Jesus Cristo como o seu único Senhor, absoluto Salvador, que pode abrir as portas do céu diante do seu arrependimento e a confissão do seu pecado. Talvez seja isso. A autolatria é a idolatria do eu. A autolatria é um egoísmo que busca controlar, manipular o sagrado para fins pessoais. É uma espiritualidade corrompida, onde a fé tem um propósito não de adorar a Deus, mas a fé é usada para servir o próprio ego. É uma espiritualidade corrompida, onde a fé serve o ego, utilizando o divino para os seus interesses próprios e não para a glória de Deus. E como se ganha dinheiro com isso?
1 Coríntios 10, 31 diz: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de... É isso aí, irmãos. Eu não sei o que vocês querem, eu não sei o que vocês estão fazendo, seja o que for, faça para a honra e glória do Senhor. Ah, crente, eu sou salvo, está querendo ser aceito por Jesus? Você quer uma resposta de Deus às suas obras? Mateus 6,1 já diz assim, Jesus: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça, entre aspas, diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa ao Pai? Não tem valor nenhum. Irmãos, eu lembro, veio na mente agora, tinha no trabalho lá, que quando nós militares, assim, a gente pegava e coordenava uma faxina violenta, né? E às vezes tinha 100 pessoas que eu estava coordenando a faxina. Mas eu lembro de um cara antes de mim, e o pessoal falou: Getúlio, fica de olho naquele cara lá, você vai ver agora. Ele é o coordenador da faxina, ele era um subtenente. Ele coordenando, tá. Aí a gente viu, fica olhando, o coronel vai cruzar com ele. Quando ele vê o coronel, ele vai tomar a vassoura do soldado e vai varrer. Eu falei: não. Eu fiquei. Aí na esquina assim, né? Ele aqui. Quando ele viu o coronel, ele pegou a vassoura do soldado e começou a varrer. Hipocrisia, irmão. Deus olha vocês o tempo todo. É para a honra e glória do Senhor. Deus o salvou. Então, tão somente deleite-se na indignidade a esse amor imerecido. Marcos 10, 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Este é um aviso aí bastante claro para vocês. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de... É isso aí, irmãos. Ele nos salva, nós não nos salvamos. Já é graça, misericórdia. Ele atende às nossas necessidades. Não atendemos a nenhuma necessidade de Deus. Nada. Deus te salvou e por isso simplesmente você deve se alegrar, se deleitar em viver de um jeito que honre esse amor imerecido, de uma forma que Ele te deu pela sua graça e pela uma graça que vem de Cristo Jesus. Efésios 2, 6, 9 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem nos ressuscitou? Deus. Ele já está mostrando o presente, está dizendo: é fato, isso aconteceu, já está na história, está marcado. Isso é um toma posse, irmãos. Para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça. É muita riqueza, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É muita bondade, é bondade demais, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Não há nada que você possa fazer para merecer isso. Pare de tentar. Só agradeça e tenta viver para a honra e glória desse Senhor. Somente a humildade pode abrir os nossos olhos para enxergar e crer nessa misericórdia de Deus. Ela nos permite ver os nossos próprios pecados, condenando, a nós mesmos. Se você for humilde, você vai condenar a si mesmo. Você vai olhar para Deus e falar: eu não presto. E reconhecendo a justiça da ira divina de Deus sobre nós. É justo Deus se irar tanto, porque eu sei quem eu sou. Assim, a humildade nos reconcilia com Deus por meio de uma confissão honesta: Senhor, eu sou culpado. Lucas 18, 13. O publicano, porém, ficou à distância, e ele nem sequer ousava olhar para o céu. E batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador.
Isso é uma boca que expressa um coração humilde. Não tente controlar Deus. Lembre-se aí do Salmo 51:17 que diz: os sacrifícios que agradam Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Irmãos, pare de tentar. Daniel 3:17 e 18, quando o coração humilde entende Deus, não tenta controlar Deus. Não tenta controlar Jesus, não tenta controlar o Espírito Santo. Ele simplesmente crê neles. E diz assim, os amigos de Daniel, falando para o rei Nabucodonosor: olha, e o rei queria lançar eles na fornalha. Se formos atirados aí na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Pode. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, se der tudo errado, se não aconteceu do jeito que eu queria, depois de tudo que a gente fez, depois de tudo que a gente orou, de tudo que a gente jejuou, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Não há idolatria no meu coração, ó rei. Não importa o que aconteça, dando certo, dando errado, é o Senhor que vou glorificar. E você cantou aí: Deus da montanha e Deus dos vales. Adore Deus em todo momento. Seja no vale, seja na montanha, glória ao Senhor. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós somos provados, ó Deus, pelos nossos próprios corações, com desejos assim que nos movem com gula, com ímpeto, ó Senhor, com descontentamento. Oh Pai, perdoa-nos. Nos ajuda, ó Deus, a ter essa coragem, essa fé inabalável, seja nas montanhas ou nos vales. Queremos considerar que o Senhor é o Senhor. Ainda que sejamos convidados para entrar numa fornalha, entraremos ciente de quem é o Senhor. E lá naquelas chamas o Senhor estará conosco. Oh Pai, perdoa-nos pelas nossas petulâncias, que sem pensar, e às vezes até movidos de boas intenções, determinamos ao Senhor, determinamos a Jesus, determinamos ao Espírito Santo. Perdoa-nos, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já fez. Arranque esse ídolo do nosso interior, o nosso eu mesmo, e nos ajude a não orar como os hebreus lá naquele deserto, que queriam porque queriam. Que o nosso querer seja simplesmente fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Precisamos da graça de Jesus para isso. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos que a Tua palavra cresça no nosso interior, para que venhamos não mais deslizar nessas coisas. Perdoa-nos, ó Pai. Ao Senhor, honra e glória para todo sempre, porque só o Senhor é digno. A nós somos culpados, pecadores, tão maus quanto o que há no mundo. Contudo, podemos descansar, porque somos mauzinhos, mas salvos por Cristo Jesus. Ajude-nos, ó Senhor, a nos mover em gratidão por esse tão grande amor, por essa tão grande salvação. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Irmãos, que o amor de Deus, apesar de nós mesmos, porque não merecemos, a graça de Jesus
que nos salvou aí das nossas incapacidades, e a comunhão do Espírito Santo, que é a presença de Deus imerecida em nós, seja com vocês, hoje e para sempre. Vão na paz, Deus os abençoe.